casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui no Saúde Você, na sua TV Arapuã. E a partir de agora você vai acompanhar os destaques da edição de hoje. Você tem costume de cuidar dos seus cotovelos? Pois é, um especialista vai dar dicas de como hidratá-los. E você vai saber como identificar os sintomas de cistite. A gente conta tudo pra você daqui a pouquinho. Isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que já está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, cotovelos, joelhos e calcanhares são áreas que costumam ficar com a pele bem ressecada, não é mesmo? E aí eu faço uma pergunta a você, costuma hidratá-los? Não. Pois é, você vai acompanhar a partir de agora na reportagem a importância desse cuidado diário. Confira. Cotovelos e joelhos são duas partes do corpo que muita gente esquece de cuidar. E por isso é comum essas áreas ficarem escuras e enrugadas. Mas para Janiele, o cuidado com a pele abrange todo o corpo e os joelhos e cotovelos também recebem atenção. Ela conseguiu colocar em sua rotina a hidratação nessas áreas e disse que até já conseguiu clarear o cotovelo usando um hidratante. Todo dia eu uso geralmente o mesmo creme que eu uso para hidratar as mãos. E aí eu passo no cotovelo, geralmente de 2 a 3 vezes no dia. Passo pela manhã, quando eu estou no trabalho, à tarde, quando eu chego em casa e tomo banho, e à noite, antes de dormir, eu sempre passo no cotovelo, nos pés, essas regiões que ficam mais ásperas, né, durante o dia. Se eu passar uma semana sem passar creme, já começa a criar uma certa rigidez, uma espécie de crostazinha, sabe? Fica bem ressecado mesmo. Muitas pessoas perguntam o que faz o cotovelo ficar escuro e áspero. O atrito constante do cotovelo em mesas ou qualquer superfície vão fazer com que a sua pele modifique a textura, como explica o dermatologista Dr. Samir Azuis. É importante hidratar porque um dos riscos é você ficar com escurecimento e aumentar também fazer uma hiperproliferação da pele, a pele fica mais grossa. Nesse caso, existem alguns tipos de hábitos que podem piorar essa questão do local, dessa região, para ela ficar assim mais áspera? Existe. Você ficar sempre com o cotovelo sob mesa, sob cadeira. Acontece muito, né? Lesões no cotovelo em atletas que precisam usar o cotovelo, entendeu? É muito importante que a gente faça esse alerta aos atletas, pessoas beatas que vão à igreja, as que ficam muito tempo ajoelhada, também elas costumam ter esse tipo de dermatose, que é uma proliferação mesmo, deixa a pele mais grossa por uma questão de proteção. O tratamento é você não se expor, né? As pressões nesses locais. O tratamento, a gente pode fazer tratamento tanto com clareadores, né? Não são todos clareadores que podem ser usados. A gente pode usar também existem diversos hidratantes no comércio, né? Nas farmácias, que são também importantes, e o tratamento fundamental é você evitar os traumas. Tanto o cotovelo feminino quanto o masculino precisam de cuidados. Com atitudes simples e usando produtos adequados, é possível manter a pele da área hidratada e protegida. É isso aí, cuidados básicos que vale a pena você fazer diariamente. Olha, gente, os estudos indicam que 90% dos portadores da cistite são mulheres e apenas 10% são homens. Mas aí a gente fica se perguntando o que é cistite, como identificar.
As dúvidas serão respondidas a partir de agora com o urologista, que é um prazer recebê-lo sempre, Dr. Rafael Mourato. Seja bem-vindo, Dr. Rafael, saúde você. Hoje com um termo meio diferente, né? Nome cistite, né? Algo meio estranho, mas que, apesar desse nome meio estranho, eu tenho certeza que todo mundo, as mulheres principalmente que estão em casa, elas conhecem muito bem, que é a famosa infecção urinária. Entendi. Aí a gente já desmistificou, né, o que é cistite, esse termo meio complexo. A pergunta que sempre devem fazer para o senhor: como eu sei que estou com cistite? A partir de que momento? A mulher, 50 a 80% das mulheres, ou seja, a maioria das mulheres do mundo vão ter em algum momento da vida, Tatiana, um episódio de infecção urinária ou, como a gente chama na medicina, cistite. Essa infecção urinária, ela é muito característica. Então, se você já teve ardência ao urinar, foi ao banheiro fazer xixi e não saiu praticamente nada, por vezes foi fazer o xixi e ainda saiu sangue, então, e precisou ir várias e várias vezes ao banheiro em intervalos muito curtos de tempo. Essas são as principais sintomas da cistite, associado a um sintoma que nós chamamos de urgência. O que é isso? É aquela sensação que, se não for no banheiro naquele momento, vai fazer xixi na roupa. E aí a gente, quando associa ao dia a dia corrido da gente, né? Às vezes a gente não tem tempo de tomar água, não tem tempo, quer dizer, as pessoas dizem, né? Não tem tempo de ir ao banheiro. Então, a diminuição da ingesta de água, a diminuição da ida ao banheiro, o ficar prendendo até sentir dor na bexiga realmente, e às vezes até depois de você urinar, a dor permanece, isso pode evoluir para um quadro de cistite também, né? Sem dúvida, Tatiana, são alguns dos principais fatores de risco para a cistite. Por quê? Com a baixa quantidade de água, aumenta a concentração da urina, e se você não vai ao banheiro quando tem vontade, aquela urina parada dentro da bexiga, ela é um meio de cultura para o crescimento de bactérias. Então, essas situações em conjunto, assim como outras, as relações sexuais, elas podem aumentar a chance também de infecção urinária, inclusive outras situações que geram queda da imunidade. Tem algumas mulheres, por exemplo, que eu acompanho no consultório, que quando elas têm episódios de estresse, ou seja, está perto de um concurso, está vivendo um estresse familiar, está vivendo um momento de tensão no trabalho, isso é o suficiente para que ela venha a desenvolver quadros de cistite. Já era que eu ia te perguntar se pode ser se é associada ao emocional. Na verdade, muitas doenças hoje em dia a gente pode associar ao nosso emocional, né? E aí já tirou minha dúvida, questão de estresse, ansiedade também, né? A questão das crianças. A gente já falou no início que é mais comum nas mulheres do que homens, mas crianças também podem ter? Crianças também. É bem interessante. Na infância, tem um pico de infecção urinária, onde meninos e meninas têm praticamente a mesma chance de desenvolver, ali até os 5, 6 anos de idade. Depois, as meninas superam os meninos, ficando sempre, durante praticamente toda a vida, as mulheres tendo mais risco de infecção urinária do que o homem, e isso só vai se igualar de novo lá na terceira idade. As pessoas acima de 70 anos, homens e mulheres, têm praticamente a mesma chance. Por que isso acontece? Porque a mulher é desfavorecida nesse sentido e tem mais chance de ter infecção urinária, porque o canal por onde passa o xixi na mulher, que na medicina a gente chama de uretra, ele é bem mais curto, ele é bem curtinho, ele tem só 2,5 centímetros a 3 centímetros, enquanto no homem tem todo o comprimento do pênis e um pouco mais, faz com que as bactérias tenham mais dificuldade de chegar na bexiga por ser mais longe. Entendi. E aí, só para quem está em casa se orientar melhor, a gente está falando sobre os dois termos, cistite e infecção urinária, que basicamente é a mesma coisa, né? E aí, a questão das crianças, que a gente já viu, podem ter também. A mulher, como sempre, a mulher sempre se dando mal, né? Até nisso, até em infecção urinária também. Mas a ingesta, por exemplo, eu senti alguma coisa estranha ao urinar. Eu preciso logo procurar um médico ou eu posso só em aumentar a minha ingesta de água já dar uma aliviada? A primeira medida, sem dúvida, é o aumento da quantidade de água que você vai ingerir. Isso vai fazer com que, vamos supor, lave essa bexiga, que você vai mais ao banheiro, vai fazer mais xixi. Mas eu lembro que as infecções urinárias e as cistites, que é a infecção urinária na bexiga, ela é causada por uma bactéria. E, naturalmente, para matar essa bactéria, é preciso utilizar antibióticos. E a gente sabe que os antibióticos só são prescritos com receita médica.
Então, é importante sim ir ao médico. Chegando lá, o médico prudente, ele vai solicitar um exame de urina e uma cultura e não vai esperar o resultado deles para tratar. Porque como a clínica, os sintomas da mulher, eu digo mulher porque é mais comum, são bem característicos, muito provavelmente ele vai já iniciar o tratamento e esperar esse resultado simplesmente para confirmar qual tipo de bactéria se tratava aquela infecção urinária. E aí já entra com a medida realmente de medicação, sem esperar, porque aí você olhando para o lado laboratorial tem toda uma calma, né, para poder cultivar aquelas bactérias. Exato. E às vezes as pessoas não têm paciência, acham que é porque o laboratório ou o médico está demorando. Não, está demorando, proposital não é. Eu digo isso porque eu também trabalho na área laboratorial e tem os técnicos e os superiores lá que ficam cultivando literalmente as suas bactérias. Exatamente. E nesses exames é preciso que a bactéria tenha o tempo que a natureza tem para que ela se reproduza, que ela cresça e nós possamos identificar qual é o tipo de bactéria. E aí, por exemplo, para quem está em casa ver realmente a questão do crescimento, a gente pega um fungo, o bolor, o famoso mofo em casa, né? A gente vê que ele leva, é muito rápido, né? Para se evoluir, mas precisa realmente se ter um tempo dele. E aí, como o doutor Rafael está falando, é importante ter esse tempo e essa paciência para poder entrar depois com a parte antibiótica, a parte do antibiótico mais indicado para aquele caso, né? Sem dúvida. Nós sabemos que 90% das vezes a bactéria que causa a infecção urinária da bexiga, que é a cistite, é uma bactéria comum que vive ali naquela região perto do ânus, da vagina, do pênis, que chama Escherichia coli. É um nome bem estranho, mas é uma bactéria muito comum. Por isso que nós podemos nos dar o luxo de tratar mesmo antes de receber o resultado da cultura. Se a pessoa não melhorou ou se aquela cultura mostrou algo diferente, uma outra bactéria, aí é função do médico trocar o antibiótico e complementar aquele tratamento. E aí tem pessoas que até hoje são resistentes a procurar seja um ginecologista, seja um urologista, e aí o famoso banho de assento, né, que as pessoas fazem às vezes com bicarbonato, tem gente que faz com o próprio sal. Até que ponto isso pode prejudicar até a flora da mulher, no caso? Até que ponto pode-se ou não pode se fazer? Os banhos de assento, eles ficaram muito comuns porque há cerca de 20 anos atrás, na saúde pública, as infecções da vagina e não da bexiga e não as infecções urinárias, elas poderiam se beneficiar do banho de assento. São vaginoses bacterianas. Esses banhos de assento mudam o pH da vagina, fazendo com que algumas dessas bactérias morram. Existem hoje, naturalmente, tratamentos muito melhores que esses, que usam antibióticos, que usam cremes vaginais, de tal maneira que hoje é incomum nós indicarmos banho de assento. Existem alguns momentos em que se pode indicar, mas é incomum. E aí, para as mulheres que costumam usar sabonete íntimo, né? O tempo todo, tem pessoas que usam o lenço umedecido, o sabonete íntimo várias vezes ao dia, protetor diário, protetor de calcinha, o próprio absorvente, ou seja, tudo isso abafa a região e até que momento se torna prejudicial? Essa pergunta é bem importante, porque tem algumas mulheres que têm tanto medo de desenvolver infecções urinárias que elas acabam tendo um cuidado excessivo. Cuidado excessivo esse que faz com que bactérias se dirijam para a parte de onde sai o xixi ali na uretra, gerando infecção urinária. O exemplo mais claro que eu tenho são mulheres que têm o hábito de usar a ducha. Aquele uso da ducha ali, sob pressão, faz com que aumenta a chance de desenvolver infecção urinária e não é uma das nossas orientações. Então, esse cuidado excessivo, essa vontade de limpar demais ou o tempo todo de absorvente, essa proteção, sem dúvida, abafa, aumenta a proliferação de bactérias, não só aumentando o risco de infecção urinária, mas também o risco de vaginoses bacterianas, de infecções da vagina. E aí a questão da alimentação, existe algum alimento que pode desencadear, caso, por exemplo, eu tenha tendência a ter cistite, existem alimentos que podem desencadear? Não existe um alimento que propriamente desencadeie, comprovadamente que vá desencadear uma infecção urinária, mas nós sabemos, por exemplo, que pessoas diabéticas, elas têm bem mais chance de desenvolver
infecções urinárias quando comparadas a quem não tem diabetes. Então, sem dúvida, essas pessoas que têm diabetes, que têm esse problema, que têm excesso de açúcar no sangue, talvez seja um fator que contribua para o desenvolvimento. Aproveitando a situação, já para contar aqui, que Adriano me fez uma pergunta aqui no ponto, bem interessante, e eu digo isso porque eu passei na pele. Eu estava viajando, estava fora do Brasil na época, e me desesperei porque eu tive uma infecção urinária, e aí comecei a pesquisar na internet, porque eu disse, meu Deus, eu não sei falar inglês, e eu vou morrer aqui. E eu vi que o suco de cranberry, ele é bom para a infecção urinária. E realmente, naquele momento, se tornou um santo remédio. Quando eu tomei, aliviou realmente o incômodo que eu tinha ao urinar. E a Adriana me perguntou aqui no ponto se realmente acontece de ajudar no tratamento. Sem dúvida, ajuda sim. É uma das recomendações que nós damos para quem está em casa e não conhece. Cranberry é uma frutinha muito comum nos Estados Unidos. Ela parece uma cereja e o extrato dela, o suco dela, ajuda na diminuição da infecção urinária, no aumento da nossa proteção contra a infecção urinária. Ela não é indicada em quem está na vigência de infecção. Eu descobri hoje que eu estou com infecção, vou tomar cranberry e vou ficar bom. Nesse caso, não é uma boa indicação, mas naquelas pessoas que apresentam infecções urinárias de repetição, nós sabemos que o uso do extrato dessa frutinha é um dos agentes que ajuda a evitar novas infecções. E aí, por exemplo, quem tem de forma repetida, pode incluir, até na dieta mesmo, no dia a dia, esse tipo de suco? Pode. É importante que essa pessoa que tem infecções urinárias de repetição, e se você em casa está se perguntando, será que eu tenho? É o seguinte, se no último ano você teve 3 vezes infecção urinária, ou nos últimos 6 meses você teve 2 vezes, sim, é considerado que você tem infecção urinária de repetição. É importante procurar um médico, nesse caso um urologista, assim como eu, que vai analisar, fazer algumas perguntas a respeito da sua vida e identificar se existe algum fator causador. Às vezes pode estar relacionado à relação sexual, pode estar relacionado a algum hábito de vida, a forma de realizar o higiene pessoal, por exemplo, pode estar relacionado, como você bem disse no início do programa, a uma baixa quantidade de água ou segurar muito xixi, questões de ansiedade, e sim, se houver necessidade, ele pode lançar mão do uso de cranberry, pode lançar mão de uma terapia que chama imunoterapia, tipo uma vacina contra a bactéria que causa a infecção urinária, a mais comum delas, e até tratamentos para melhorar a imunidade. E aí uma coisa importante que a gente gosta sempre de alertar para quem está em casa, a não automedicação, né? Não é porque você teve uma vez e usou aquele antibiótico, às vezes a pessoa não faz o ciclo do antibiótico de forma correta, e aí numa próxima vez que teve, lembrou que tem aquele remédio guardado e aí quer dar continuidade, às vezes a bactéria não é a mesma, se torna resistente e aí só quem se prejudica é o paciente e o médico para assim fazer todo o trabalho novamente. Né? Exato, Tatiana. E isso que você falou foi perfeito, por conhecer tanto do mundo de laboratório. Hoje é um dos problemas que a gente tem, essa pessoa prejudica ela, prejudica o médico que tem mais dificuldade de tratar e prejudica a sociedade como um todo, porque a partir do momento que a gente desenvolve um alto índice de resistência àquele antibiótico, aquele antibiótico passa a não fazer efeito mesmo para a população no modo geral. Então, é importante que você não se automedique. Se precisar, teve sintoma de infecção urinária, procura auxílio médico e ele vai passar para você o antibiótico mais adequado, sobretudo depois tendo a resposta naquele exame de urina, se foi bem empregado, se foi um antibiótico adequado. E aí, entrando no mundo das grávidas, que costumam ter demais, né, a infecção urinária, até que ponto se torna prejudicial à saúde dela e se pode se tornar prejudicial à saúde do bebê também? Sem dúvida. Nós temos muito cuidado com todas as grávidas que desenvolvem infecção urinária. A gente pesquisa tudo para saber se ela não tem pedra no rim, se não tem outro problema, porque infecção urinária na gravidez é causa, sim, de parto prematuro. Então, é uma das causas de parto prematuro e isso a gente não quer porque aumenta muito o índice de complicação para o bebê. E aí, até que ponto as grávidas podem ter um cuidado a mais, no caso de evitar, no caso entrando na parte de prevenção? Ela pode fazer o uso, por exemplo, desse tipo de suco? Como é feito juntamente com o médico, essa questão da prevenção, já que elas são mais prevalentes, suscetíveis? Isso.
Não existem muitos estudos utilizando o suco de cranberry em grávidas. Sem dúvida não deve haver nenhuma contraindicação, porque é de uma fruta e se for, existe esse extrato da fruta, inclusive em casas de produtos naturais. Mas normalmente o que nós indicamos é a melhor ingestão de água, uma ingestão de água adequada ao longo do dia. E se ela tem infecção urinária, por vezes, além de tratar e deixar ela sem infecção, antibióticos adequados que não façam mal para o bebê. Algumas vezes é necessário utilizar um desses antibióticos, um exemplo que é muito comum, um antibiótico chamado cefalexina, em uma dose baixa durante todo o período da gestação ou às vezes durante um longo período, impedindo que ela desenvolva infecção urinária. Pessoas que têm diabetes são mais suscetíveis a desenvolver também? Sim, sem dúvida, os diabéticos eles têm mais chance, inclusive quadros graves, aí no caso dos diabéticos, existe um quadro raro e grave que chama cistite enfisematosa, que enche de ar a bexiga, e esse quadro é bem grave, é mais comum nos diabéticos. E aí, a gente falou muito de sintomas, mas pode acontecer de ter aqueles casos assintomáticos, creio eu. Sim. E como é que se trata uma pessoa dessa? A partir de que momento tem que se ter realmente um cuidado mais... Esse é um detalhe bem interessante. Se você fez um exame de urina, não está sentindo nada e veio como infecção, se for uma mulher grávida ou alguém que tem alguma doença séria, sem dúvida, essa pessoa deve ser tratada. Grávidas que apresentaram um exame de urina com infecção urinária, elas são tratadas sempre. Mas se você não é uma pessoa grávida, não tem nenhuma doença grave e apareceu isso, primeira coisa, vamos repetir esse exame para saber se realmente é infecção. Pode ter havido uma contaminação durante a coleta do exame. Isso gerou uma confusão e isso vai evitar que você tome antibiótico à toa. O segundo ponto é, se repetiu e mostrou novamente que está com infecção sem sintomas, muitas das vezes não é necessário tratar. O próprio corpo vai ser responsável por cuidar disso, vencer essa pequena quantidade de bactérias que tem ali e fazer com que tudo volte ao normal em um curto espaço de tempo. E aí a gente está chegando na época do verão, muitas pessoas querem aproveitar o sol, o calor, piscina, mar, o dia todo com aquela mesma roupa, né, de banho, e aí se torna também um perigo, né? Para infecções urinárias, até que a chance é menor. Não há uma relação muito grande, é muito comum, as pessoas, todo mundo pergunta isso, o dia inteiro de piscina, de mar, aumenta a chance de infecção urinária? Não, mas aumenta a chance, essa umidade, aumenta a chance para um outro tipo de infecção chamada candidíase, que é uma infecção por um fungo, um pouco diferente, que não é mais na urina, mas pode acontecer na região da virilha, na pele que recobre o pênis nos homens ou na vagina na mulher. E, sem dúvida, aí requer um tratamento com um antifúngico, um pouquinho diferente. Outra dúvida muito comum, Tatiana, são as mulheres que percebem que tem infecção urinária após relações. E elas me perguntam, doutor, será que é meu marido que está me passando isso? Na grande maioria das vezes, imensa, não. Não é transmitido por relação, mas tem relação com o ato. O ato em si faz com que aquela uretra, aquele canal curtinho, a bactéria entre por ali devido à própria fricção que existe no momento. Então, não tem relação, não é transmitido sexualmente, mas sem dúvida há o que se fazer para melhorar essa situação. Maravilha, cuidados básicos e dúvidas maravilhosas que a gente retirou aqui com o doutor Rafael. Me diga uma coisa, pode ter esses cuidados, da não automedicação, o aumento de ingesta de água, resumindo para quem está em casa, tudo ok, né? Isso, então evite se medicar por conta própria, beba água adequadamente, evite segurar muito a urina, então segurar o xixi de forma demasiada pode gerar infecção urinária. Após relações sexuais é importante ir ao banheiro, fazer xixi. As mulheres evitarem roupas muito abafadas, apertadas, roupas íntimas como calcinhas de lycra também aumentam chance de infecção urinária, então roupas de algodão, elas têm mais, ajudam a evitar esse tipo de infecção, principalmente nas mulheres que têm infecção de repetição. Maravilha, muito obrigado por sua participação mais uma vez, viu? Doutora Tatiana, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Saúde e Você e nos vemos em breve, né? Maravilha. Agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Saúde
saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Plano da Cidade cuida da sua saúde. Isso é básico. Isso é o Viva Saúde Básico da Unimed João Pessoa. O plano individual ou familiar a partir de R$ 139. No Hospital Pediátrico